A mulher foi abandonada pelo marido logo após a cerimônia de seu casamento. Quando chegou em casa, ficou em choque com o que viu em seu quarto. Daniela nasceu em uma pequena cidade do interior, longe do burburinho e das oportunidades que as grandes metrópoles ofereciam. Sua infância foi marcada pela simplicidade e pela vida pacata que levava ao lado de sua família. Seu pai trabalhava como funcionário público, e sua mãe, uma dona de casa dedicada, cuidava de Daniela e de seus 2 irmãos mais novos. Desde cedo, Daniela demonstrava uma curiosidade natural sobre o mundo ao seu redor, mas, ao contrário de outras crianças, ela não era do tipo que se destacava nas aulas ou que se esforçava para ser a melhor aluna da turma. Na escola, Daniela sempre foi uma aluna mediana. Embora não fosse brilhante, tinha um raciocínio lógico que lhe permitiu entender com facilidade as matérias mais técnicas, especialmente aquelas que envolviam números. Matemática, em particular, sempre fora sua disciplina favorita. Ela adorava a maneira como os números. Esse amor pelos números foi o que mais tarde a levaria a escolher seu caminho profissional. Quando Daniela tinha 17 anos, sua vida sofreu uma mudança significativa. Seu pai recebeu uma proposta de trabalho em outra cidade, uma cidade um pouco maior e com mais oportunidades do que a pequena cidade onde viviam. O novo emprego prometia um salário melhor e melhores condições de vida para a família. Então, sem hesitar, decidiram se mudar. Para Daniela, a mudança foi difícil. Deixar para trás seus amigos de infância e o ambiente familiar foi doloroso, mas ela compreendia a importância dessa nova oportunidade para o futuro de todos. Na nova cidade, Daniela teve que se adaptar a uma nova escola, novos colegas e um novo ritmo de vida. Embora fosse tímida e reservada, logo se acostumou com a nova rotina. Quando terminou a escola, ela já tinha uma ideia clara do que queria fazer da vida. Seu amor pelos números a levou a escolher o curso de contabilidade. Ela se matriculou na faculdade local e começou a se dedicar ao estudo das ciências contábeis, mergulhando em um mundo onde os números eram mais do que apenas equações, eram a chave para entender e organizar o funcionamento das empresas. Durante a faculdade, Daniela não era do tipo que participava das festas ou que se envolvia em atividades extracurriculares. Ela preferia focar em seus estudos e em seu trabalho de meio período, que conseguiu em um pequeno escritório de contabilidade na cidade. O trabalho não era glamouroso, mas lhe permitia ganhar experiência na área que tanto adorava. Seu chefe, um contador experiente, logo percebeu o talento natural de Daniela com os números e começou a lhe dar responsabilidades cada vez maiores. Foi nesse escritório de contabilidade que a vida de Daniela começou a mudar. A empresa onde trabalhava prestava serviços para várias outras empresas, incluindo uma grande companhia petrolífera que era uma das principais empregadoras da cidade. Foi através desse trabalho que ela conheceu Renato. Ele era um dos executivos da empresa petrolífera, um homem charmoso e bem-sucedido, que logo chamou a atenção de Daniela. Ele não apenas era atraente, mas também parecia genuinamente interessado nela. Certo dia, após uma reunião de trabalho, Renato convidou Daniela para sair. Daniela, você gostaria de ir a um bar depois do expediente? Perguntou ele, com um sorriso que a desarmou completamente. Ela, surpresa e um pouco nervosa, aceitou o convite. Aquela noite no bar foi o início de algo que Daniela jamais poderia ter previsto. Entre conversas descontraídas e risadas, eles descobriram uma conexão que ia além do trabalho. Você sempre gostou de números? Perguntou Renato, enquanto mexia no copo de bebida. Sim, desde criança. Sempre achei fascinante como os números podem explicar quase tudo, respondeu Daniela, sorrindo timidamente. Com o passar do tempo, o relacionamento entre Daniela e Renato se fortaleceu. Eles começaram a sair com mais frequência, e logo que era apenas uma amizade e admiração mútua se transformou em um romance apaixonado. Renato, apesar de já ter sido casado uma vez, parecia estar genuinamente envolvido com Daniela. Ele falava abertamente sobre seu casamento anterior com Silvia, uma bem-sucedida empresária do ramo alimentício. Silvia é uma mulher incrível, ele dizia, com uma ponta de nostalgia na voz. Mas nosso casamento não deu certo porque ela nunca tinha tempo para mim. Essas conversas sobre Silvia, embora feitas de maneira casual, deixavam Daniela desconfortável. Ela sabia que Renato ainda tinha um grande respeito pela ex-esposa e que, de certa forma, ainda admirava. Mesmo assim, Daniela tentava não deixar que isso afetasse, pois Renato sempre deixava claro que agora ele estava com ela e que queria construir um futuro juntos. Algum tempo depois, Renato e Daniela decidiram que era hora de dar um passo adiante no relacionamento.
O que você acha de comprarmos uma casa juntos? Perguntou Renato em uma noite qualquer, enquanto jantavam. Daniela, embora surpresa, ficou emocionada com a proposta. Eles começaram a procurar a casa dos sonhos e, após algumas semanas de visitas e discussões, finalmente encontraram um lugar perfeito. Era uma casa espaçosa, em um bairro tranquilo, o tipo de lugar onde Daniela sempre se imaginou criando uma família. Depois de se mudarem para a nova casa, a relação de Daniela e Renato parecia estar mais sólida do que nunca. Eles começavam a fazer planos para o futuro e, eventualmente, decidiram que era hora de oficializar a união. Vamos nos casar, Daniela, disse Renato, segurando suas mãos e olhando profundamente em seus olhos. Ela, com o coração acelerado e lágrimas de felicidade nos olhos, aceitou a proposta sem hesitar. Eles marcaram a data do casamento e começaram os preparativos, com Daniela vivendo o sonho de estar prestes a se casar com o homem que acreditava ser o amor de sua vida. Os preparativos para o casamento ocuparam grande parte do tempo de Daniela nos meses seguintes. Ela se dedicou a escolher cada detalhe com carinho, desde o vestido até as flores que enfeitariam a igreja. Renato, por sua vez, parecia igualmente envolvido e empolgado com o grande dia. Eles passavam as noites juntos, discutindo sobre como seria a cerimônia, a lista de convidados e o futuro que imaginavam construir na casa que haviam comprado com tanto cuidado. Mal posso esperar para te ver entrando na igreja, disse Renato em uma dessas noites, enquanto a abraçava no sofá. Vai ser o dia mais feliz da minha vida. Daniela sorria, sentindo-se segura nos braços dele. Também não vejo a hora, respondeu, com os olhos brilhando de felicidade. Eles eram um casal admirado por todos, a combinação perfeita de amor, respeito e companheirismo. Pelo menos era o que todos pensavam. Conforme o grande dia se aproximava, a ansiedade de Daniela começou a crescer. Não que ela tivesse dúvidas sobre Renato, mas havia uma inquietação que não conseguia explicar. Será que estou só nervosa por causa do casamento? Perguntava-se enquanto fazia os últimos ajustes no vestido de noiva. Mas ela afastava esses pensamentos, convencendo-se de que tudo estava bem, que Renato amava e que em breve começariam uma vida juntos como marido e mulher. Finalmente, o dia do casamento chegou. A manhã estava ensolarada, e a cidade parecia mais vibrante do que nunca. A igreja estava lindamente decorada, pronta para receber os convidados que já começavam a se reunir. Daniela estava em seu quarto na nova casa, terminando de se arrumar com a ajuda de sua mãe e das amigas mais próximas. O vestido branco que escolhera com tanto cuidado caía perfeitamente, e o véu delicado completava a imagem da noiva dos sonhos. Você está deslumbrante, querida, disse sua mãe, com lágrimas nos olhos. Tenho tanto orgulho de você. Daniela sorriu, emocionada. Obrigada, mãe. Este é o dia que sempre sonhei. Enquanto os últimos detalhes eram acertados, Renato chegou à casa do casal. Ele queria ver Daniela antes da cerimônia, talvez para acalmá-lo ou simplesmente para compartilhar um momento a sós antes do grande evento. Eles se encontraram no quarto, onde Daniela ajustava os últimos detalhes de seu penteado. Renato entrou e, ao vê-la vestida de noiva, ficou sem palavras por um momento. Você está linda, Daniela, disse ele, com uma expressão de admiração genuína. Daniela sorriu e se aproximou dele, segurando suas mãos. Você também está ótimo, Renato. Mal posso esperar para te encontrar no altar. Antes que pudessem continuar a conversa, o telefone de Renato tocou. Ele tirou o celular do bolso e olhou para a tela, onde o nome da pessoa que ligava parecia deixá-lo instantaneamente tenso. Desculpe, eu preciso atender essa ligação, disse Renato, soltando as mãos de Daniela e virando-se para atender a chamada. Daniela observou enquanto ele se afastava um pouco, falando em voz baixa. Ela não conseguia entender o que ele dizia, mas notou a expressão preocupada que tomou conta de seu rosto. Alguns minutos se passaram, e quando Renato desligou, ele parecia diferente. A calma e a felicidade que demonstrava antes haviam desaparecido, substituídas por uma preocupação visível. Está tudo bem? Perguntou Daniela, tentando entender o que havia acontecido. Sim, está tudo bem, respondeu Renato, tentando sorrir, mas sem sucesso. Foi só um problema no trabalho, nada com que se preocupar. Daniela não ficou convencida, mas decidiu não insistir. Talvez fosse apenas o nervosismo do dia do casamento, pensou ela. Renato se despediu rapidamente, dizendo que precisava resolver algumas coisas antes de ir para a igreja.
Nos vemos lá, disse ele, antes de sair do quarto, deixando Daniela com uma sensação estranha, uma inquietação que ela não conseguia definir. Depois daquela ligação, o comportamento de Renato mudou. Ele estava mais distante, menos presente, como se algo estivesse perturbando profundamente. Daniela tentou ignorar esses sinais, focando-se nos preparativos finais e nas pessoas que começavam a chegar para o casamento. Mas, no fundo, não conseguia afastar a sensação de que algo estava errado. Daniela chegou à igreja no horário marcado e os convidados se levantaram em respeito à noiva que entrava, segurando o braço de seu pai. Ela caminhava lentamente pelo corredor, sentindo o coração acelerar a cada passo que a aproximava de Renato. Mas, enquanto avançava, percebeu algo estranho na expressão dele. Renato não parecia o mesmo. Havia algo nos olhos dele que a fez hesitar por um breve momento. Quando finalmente chegou ao altar, o que deveria ser um momento de alegria suprema se transformou em uma cena de angústia. Renato, que momentos antes a olhava com uma mistura de admiração e nervosismo, agora parecia distraído, quase distante. Daniela, percebendo a mudança, tentou encontrar algum conforto na ideia de que aquilo era apenas o nervosismo natural do casamento, mas algo no fundo de seu coração lhe dizia que havia mais acontecendo. O padre começou a cerimônia, e tudo parecia seguir o roteiro cuidadosamente planejado. Mas, em vez de se sentir emocionada, Daniela não conseguia afastar a inquietação que havia se instalado desde aquela manhã, desde a ligação que Renato havia recebido. O que antes era um sonho se tornando realidade, agora parecia um cenário surreal, onde ela estava presa, sem saber como escapar. Quando chegou o momento dos votos, Renato hesitou. Ele olhou para Daniela, e por um segundo, parecia prestes a dizer algo, mas se conteve. As palavras que deveriam expressar o amor e o compromisso que haviam decidido compartilhar não saíram de sua boca. Ao invés disso, ele gaguejou, deixando o silêncio pesar no ar. Renato chamou o padre, tentando gentilmente incentivá-lo a continuar. Renato engoliu em seco e olhou em volta, como se estivesse procurando uma saída, uma maneira de escapar da situação em que se encontrava. Daniela, já em estado de pânico, não conseguia acreditar no que estava acontecendo. Tudo parecia um pesadelo do qual ela não conseguia acordar. De repente, o som de um celular tocando quebrou o silêncio da igreja. Era o telefone de Renato. Ele o tirou do bolso, olhou para a tela por alguns segundos e, sem dizer uma única palavra, virou-se e saiu correndo da igreja. Os convidados ficaram boquiabertos, incapazes de entender o que acabará de acontecer. Daniela ficou congelada por alguns segundos, paralisada pelo choque e pela incredulidade. Mas logo a realidade a atingiu como um golpe. Renato estava fugindo, abandonando-a no altar. Com o coração disparado e lágrimas começando a escorrer pelo rosto, ela finalmente conseguiu se mover e correu atrás dele. Quando chegou à porta da igreja, ela viu Renato já entrando em seu carro. Ele ligou o motor e, sem olhar para trás, acelerou, deixando para trás a noiva e todos os convidados perplexos. Daniela gritou o nome dele, mas era inútil. Renato já estava longe, e tudo o que ela conseguiu ver foi o carro desaparecendo na rua. Ofegante e em estado de choque, Daniela parou na escadaria da igreja, sentindo o mundo desmoronar ao seu redor. As lágrimas agora corriam livremente pelo seu rosto, enquanto ela tentava compreender o que acabará de acontecer. Renato, o homem com quem ela planejava passar o resto da vida, havia fugido. Sem explicação, sem uma palavra, ele simplesmente a deixou ali, humilhada e devastada. Nesse momento, alguns amigos e familiares que estavam entre os convidados começaram a se aproximar dela, tentando confortá-la. Sua mãe, com os olhos marejados, correu até Daniela e a envolveu em um abraço apertado. Daniela, querida, estamos aqui para você, disse ela, com a voz trêmula. Eu não acredito que isso está acontecendo, Daniela conseguiu dizer entre soluços, sentindo o peso da situação esmagar seu peito. Os amigos e parentes ao redor tentavam oferecer palavras de consolo, mas a dor que ela sentia parecia ser maior do que qualquer coisa que pudessem dizer. Vamos para casa, Daniela, sugeriu uma de suas amigas mais próximas. Você precisa descansar, precisa se acalmar. Mas Daniela, ainda em choque, balançou a cabeça. Eu preciso ficar sozinha, respondeu ela, com a voz quebrada. Preciso pensar e entender o que aconteceu. Relutantes, todos respeitaram seu pedido. Com o coração partido, ela começou a caminhar sozinha, deixando para trás a igreja, os convidados e os sonhos que haviam sido destruídos naquele dia.
Cada passo parecia mais difícil que o anterior, mas Daniela sentia que precisava estar sozinha, precisava encontrar um lugar onde pudesse processar o turbilhão de emoções que a assolava. Quando chegou à casa que compraram juntos, o silêncio que a envolveu parecia mais ensurdecedor do que o caos que havia deixado para trás. Ela entrou na casa, que agora parecia fria e sem vida, um reflexo do que sentia por dentro. Subiu as escadas em direção ao quarto, o espaço que havia decorado com tanto amor, pensando que seria o lugar onde começariam a vida de casados. Ao abrir a porta do quarto, no entanto, Daniela foi confrontada com a visão que destruiria tudo o que ainda restava de sua confiança e esperança. Renato estava na cama com Silvia, sua ex-esposa. Eles estavam abraçados, e a expressão no rosto de Renato era de pura tranquilidade, como se o casamento que ele acabará de abandonar nunca tivesse existido. Tomada por uma mistura de incredulidade e dor, Daniela ficou parada na porta, incapaz de processar a cena que se desenrolava diante de seus olhos. Renato, o homem que ela havia amado e com quem havia planejado compartilhar o resto de sua vida, estava ali, na cama que deveriam ter dividido como recém-casados, com Silvia, sua ex-esposa. O choque fez com que seu corpo paralisasse por alguns instantes, enquanto sua mente tentava compreender o que estava acontecendo. Silvia, sem sequer se incomodar com a presença de Daniela, continuou abraçada a Renato, como se aquele momento fosse natural, como se Daniela fosse invisível. Renato, por outro lado, notou a presença de Daniela na porta e, ao invés de se levantar ou tentar explicar, apenas a olhou com um olhar de impaciência, como se ela estivesse simplesmente incomodando, como se fosse um incômodo inesperado e indesejado em sua intimidade com Silvia. Esse olhar frio e indiferente cortou Daniela profundamente. Não era apenas a traição em si que a devastava, mas a completa ausência de qualquer vestígio de amor ou consideração no olhar de Renato. Era como se ela, com todos os planos e sonhos que haviam compartilhado, não significasse absolutamente nada para ele. Renato. Daniela tentou falar, mas sua voz saiu em um sussurro quebrado, como se cada palavra estivesse sendo arrancada de dentro dela. No entanto, ele não respondeu, não tentou se explicar, nem mostrou qualquer sinal de arrependimento. Apenas manteve aquele olhar gélido, que a fazia sentir-se completamente invisível, como se sua presença ali fosse relevante. Sentindo como se o chão tivesse se aberto sob seus pés, Daniela deu alguns passos para trás, sem conseguir suportar mais aquela visão. Seu coração parecia estar se despedaçando em 1000 pedaços, e a dor era tão intensa que parecia impossível respirar. Ela girou nos calcanhares e saiu rapidamente do quarto, a porta batendo suavemente atrás de si, como se selasse para sempre tudo o que um dia acreditara ser verdadeiro. Descendo as escadas quase automaticamente, Daniela não conseguia conter as lágrimas que agora corriam livremente pelo seu rosto. Cada canto da casa, cada detalhe que ela havia escolhido com tanto carinho, agora parecia zombar dela. Aquela casa, que deveria ter sido o lar dos seus sonhos, se transformou em um lugar de pesadelo. Sem saber para onde ir ou o que fazer, Daniela pegou sua bolsa e saiu da casa apressadamente, guiada apenas pelo instinto de fugir daquela situação insuportável. As ruas da cidade, que sempre lhe pareceram tão acolhedoras, agora pareciam estranhas e distantes. Ela caminhou por um tempo, sem direção, tentando desesperadamente escapar da dor que a consumia. Eventualmente, seus passos a levaram de volta à casa dos pais. Naquele momento de desespero, o único lugar onde poderia encontrar algum consolo parecia ser ao lado deles. Quando chegou, Daniela estava tão exausta emocionalmente que mal conseguia se manter de pé. Sua mãe abriu a porta, e ao ver o estado da filha, correu para abraçá-la. "Daniela, você está bem?", perguntou ela, com a voz carregada de preocupação. Daniela não conseguia responder. As lágrimas falaram por ela, enquanto se deixava envolver no abraço reconfortante de sua mãe. Seu pai, que também havia ouvido a porta, apareceu na sala, seu rosto se contorcendo em preocupação ao ver a filha naquele estado. Ele se aproximou lentamente, colocando uma mão reconfortante no ombro de Daniela. Com a voz tremendo, Daniela finalmente conseguiu falar. Renato estava com Silvia, na nossa casa, na nossa cama, disse, quase como se estivesse confessando uma verdade impossível de suportar. Seus pais, horrorizados, a envolveram em mais um abraço. O choque nos rostos deles era evidente, mas eles sabiam que naquele momento, o mais importante era estar ao lado da filha e apoiá-la em sua dor. Após a revelação devastadora de Daniela, a sala ficou em um silêncio pesado, interrompido apenas pelos soluços dela. Seus pais, ainda processando o que haviam acabado de ouvir, se mantinham próximos, tentando oferecer todo o conforto possível.
A dor de ver sua filha naquele estado era quase insuportável, mas eles sabiam que precisavam ser fortes por ela. Daniela, querida, começou sua mãe, segurando-a com firmeza, nós estamos aqui para você. Vamos superar isso juntos. Seu pai, sempre um homem de poucas palavras, também tentava encontrar a melhor forma de consolá-la. Nós vamos cuidar de tudo, filha, disse ele, tentando manter a voz firme, mas não conseguindo esconder a tristeza que sentia por dentro. Daniela, sentindo o calor do apoio de seus pais, conseguiu se acalmar um pouco, mas a dor ainda era intensa demais para que qualquer palavra pudesse realmente ajudar. Ela se afastou um pouco, enxugando as lágrimas que ainda escorriam pelo rosto. Eu preciso ficar sozinha por um tempo, disse ela, quase como um sussurro. Preciso pensar, entender tudo isso. Seus pais hesitaram, mas, respeitando o pedido dela, assentiram com a cabeça. Se precisar de qualquer coisa, estaremos aqui, disse sua mãe, com um olhar preocupado, mas cheio de amor. Daniela subiu para o antigo quarto onde havia passado sua adolescência. O espaço, que antes era um refúgio seguro, agora parecia pequeno e apertado, incapaz de conter a enormidade do que ela estava sentindo. Ela se sentou na cama, abraçando os joelhos, e deixou que as lágrimas voltassem. As imagens de Renato com Silvia continuavam a assombrá-la. Cada vez que fechava os olhos, era como se tudo estivesse acontecendo novamente. A casa estava em silêncio, permitindo que Daniela ouvisse apenas os próprios pensamentos, que rodopiavam em sua mente sem parar. Como ele pôde fazer isso? Repetia para si mesma, tentando encontrar algum sentido em tudo aquilo. O que deu errado? Como eu não vi isso antes? As perguntas vinham, mas as respostas pareciam impossíveis de encontrar. Daniela se sentia perdida, como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés, e ela estivesse caindo em um abismo sem fim. Conforme as horas passavam, a exaustão física e emocional finalmente começou a tomar conta de Daniela. Ela se deitou na cama, mas o sono não vinha. Tudo o que conseguia pensar era no que viria a seguir. Como enfrentar o futuro agora que tudo o que havia planejado estava destruído? Como lidar com a traição de alguém em quem confiava tão profundamente? Na manhã seguinte, a luz do sol que entrava pela janela trouxe um novo senso de realidade para Daniela. Ela se sentou na cama, exausta, mas com uma nova determinação começando a surgir dentro dela. Sabia que não seria fácil, que os próximos dias, semanas, talvez até meses, seriam os mais difíceis de sua vida. Mas, de alguma forma, tinha que encontrar forças para continuar. Depois de um banho e de se vestir, Daniela desceu para a cozinha, onde encontrou seus pais sentados à mesa. Ambos tinham olhares preocupados e atentos. Eles não haviam dormido muito, pensando na dor da filha. Assim que a viram, se levantaram para recebê-la. Como você está, filha? Perguntou sua mãe, com a voz suave e cheia de preocupação. Daniela respirou fundo antes de responder. Estou tentando lidar com isso, disse ela, sentando-se à mesa. Ainda parece real, como se tudo fosse um pesadelo do qual eu não consigo acordar. Sei que é difícil agora, disse seu pai, colocando uma mão reconfortante sobre a dela. Mas você é forte, Daniela. Vamos passar por isso juntos. Daniela assentiu, tentando se manter firme, mas a dor ainda estava muito presente. Eu estava pensando. Talvez eu precise de um tempo longe daqui, longe de tudo isso, ela sugeriu. Mas antes disso, há algo que preciso fazer. Seus pais trocaram um olhar confuso. O que você tem em mente, querida? Perguntou sua mãe. Daniela hesitou por um momento, mas então disse com determinação, eu quero processar Renato. Ele não só me deixou no altar, como também me traiu na nossa própria casa. Isso causou um dano emocional enorme. Não posso simplesmente deixar isso passar. Seu pai a observou atentamente, percebendo a seriedade em sua voz. Você tem certeza de que quer seguir por esse caminho, Daniela? Um processo pode ser longo e doloroso. Eu sei, pai, respondeu ela, com um brilho de raiva misturado à dor em seus olhos. Mas ele não pode sair impune depois do que fez. Eu preciso fazer isso, não só por mim, mas para que ele entenda que as ações dele têm consequências. Sua mãe, que até então estava em silêncio, assentiu lentamente. Se você acha que isso é o certo a fazer, estaremos aqui para te apoiar em tudo. Você não está sozinha. Além disso, Daniela continuou, agora com mais firmeza, a casa tinha câmeras de segurança.
Elas provavelmente filmaram Renato e Silvia entrando no quarto logo após ele fugir do casamento. Essas imagens podem ser usadas como prova no processo. Seu pai ficou pensativo por um momento, antes de assentir. Vou entrar em contato com um advogado. Conheço alguém competente que pode te ajudar nesse processo. Vamos fazer isso da maneira certa? Daniela sentiu uma mistura de alívio e ansiedade ao ouvir as palavras do pai. Sabia que o caminho à frente seria difícil, mas tomar essa decisão lhe dava um propósito, uma forma de lidar com a dor e a traição que havia sofrido. Ela sabia que o processo seria longo e que enfrentaria muitos desafios, mas estava decidida a lutar por justiça. Nas horas seguintes, o pai de Daniela fez várias ligações até conseguir agendar uma consulta com um advogado renomado da cidade. Ele explicou a situação, e o advogado se mostrou pronto para ajudar Daniela a buscar a justiça que merecia. No final da tarde, eles marcaram um encontro para discutir o caso mais detalhadamente. No dia seguinte, Daniela e seus pais se encontraram com o advogado em seu escritório. Era um homem experiente que ouviu com atenção toda a história de Daniela, analisando as circunstâncias e as possíveis provas. Ele fez várias perguntas, buscando entender todos os detalhes do ocorrido, e ao final, assentiu com a cabeça. Daniela, você tem um caso muito forte aqui, disse ele, com um tom profissional e seguro. Podemos processar Renato por danos morais, pela humilhação pública e pela traição. As imagens das câmeras de segurança da casa serão fundamentais como prova. Este não será um processo fácil, mas com essas evidências, acredito que podemos conseguir uma compensação significativa. Daniela assentiu, sentindo uma ponta de esperança crescer dentro dela. Quero seguir em frente com isso, disse ela, determinada. Ele precisa entender que o que fez foi cruel e inaceitável. O advogado explicou os próximos passos, falando sobre os documentos que precisariam ser preparados e como seria o andamento do processo. Ao final da reunião, Daniela se sentia exausta, mas também mais determinada do que nunca. A ideia de processar Renato lhe dava um novo foco, algo em que concentrar suas energias enquanto tentava se recuperar da dor que lhe havia causado. Nos dias que antecederam o julgamento, Daniela mergulhou profundamente nos preparativos, determinada a ver Renato enfrentar as consequências de suas ações. O processo era doloroso, cada detalhe lembrava o que ela havia passado, mas Daniela sabia que era necessário. Com o apoio de seus pais e o auxílio constante de seu advogado, ela reuniu todas as provas que tinha, incluindo as imagens das câmeras de segurança que mostravam Renato e Silvia entrando na casa logo após ele fugir do altar. No dia do julgamento, Daniela chegou ao tribunal acompanhada de seus pais e do advogado. Ela estava nervosa, mas sua determinação superava qualquer hesitação. Ao entrar na sala de audiência, viu Renato do outro lado, sentado com a cabeça baixa. Ele parecia cansado, e a confiança que antes exibia parecia ter desaparecido. Silvia, como se esperado, não estava presente, já que, como Daniela soube depois, ela havia abandonado Renato logo após aquela noite. O julgamento começou com os depoimentos das testemunhas que estiveram presentes no casamento. Elas relataram com detalhes o choque e a humilhação que Daniela sofreu quando Renato fugiu do altar sem nenhuma explicação. As imagens das câmeras de segurança foram exibidas, mostrando Renato e Silvia entrando no quarto que deveria ser o lugar onde Daniela e ele começariam sua vida juntos. Conforme as evidências eram apresentadas, o semblante de Renato se tornava cada vez mais abatido. Ele parecia perceber que não havia como escapar das consequências de seus atos. Quando chegou sua vez de falar, Renato se levantou e, com um olhar desesperado, dirigiu-se a Daniela. Daniela, por favor, me perdoe, implorou ele, sua voz quebrada pela culpa. Eu me arrependo profundamente do que fiz. Silvia, ela só passou aquela noite comigo e depois me abandonou. Eu fui um tolo, um completo idiota. Perdi tudo e, por favor, me dê uma segunda chance. Daniela o encarou, mas o olhar dela era firme e decidido. A dor que lhe havia causado ainda era profunda, mas agora ela estava acima disso. Renato continuou a implorar, tentando apelar para qualquer resto de compaixão que pudesse existir, mas Daniela não respondeu. O tempo em que ela teria se abalado por essas palavras havia passado. Ela não iria permitir que ele a manipulasse novamente. O tribunal, diante de todas as provas apresentadas, decidiu a favor de Daniela. Renato foi condenado a pagar uma indenização significativa por danos morais, perdeu a casa que deveria ser o lar deles, e seu carro também foi incluído na sentença.
Além disso, a notícia do julgamento e a condenação final mancharam ainda mais sua reputação, resultando na sua demissão da empresa petrolífera onde trabalhava. Seus chefes não podiam mais confiar em alguém que demonstrara tal falta de caráter. Quando o veredito foi anunciado, Renato desabou, o desespero claramente visível em seu rosto. Ele tentou se aproximar de Daniela uma última vez, na saída do tribunal, ainda implorando por perdão, mas ela apenas o ignorou e seguiu em frente. Não havia mais nada para ser dito. O passado estava atrás dela, e Renato não fazia mais parte de seu futuro. Daniela deixou o tribunal com uma sensação de alívio. A justiça havia sido feita, e embora a dor ainda estivesse lá, ela sabia que estava no caminho certo para a cura. A humilhação pública que Renato a fez passar e a traição em sua própria casa foram enfrentadas, e agora ela podia começar a reconstruir sua vida, livre das sombras daquele relacionamento destruído. Enquanto caminhava para fora do tribunal, o sol brilhava intensamente, iluminando o caminho à frente. Daniela respirou fundo, sentindo a brisa leve tocar seu rosto. Ela sabia que a jornada de recuperação ainda seria longa, mas agora estava mais confiante. A vida não seria mais definida por aquele momento de traição, mas sim pela força com que ela o superou. Se você gostou desta história, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar um comentário, dar um like e ativar o sino de notificações para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Até a próxima história!